Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Manuela, de Matemática. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Aula 80, expressões algébricas. Então hoje a gente vai ver o que são essas famosas expressões algébricas. Vamos à aula. Então temos aqui já a definição e uma aplicação. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. A gente tem aqui um exemplo que representa a área de um retângulo. A medida desse retângulo ele tem uma largura B e uma altura A. Para saber qual é a área dele, a gente faz B vezes A. Mas, professora, você não disse que tem números? Tem números, operações e letras. Só que aqui é só um exemplo geral. Geralmente, o B e o A são valores numéricos que a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos práticos. Principais aplicações das expressões algébricas. Elas são empregadas com mais frequência em fórmulas e equações. A gente viu ali, que a área é dada por B vezes A. Temos aqui uma expressão algébrica, B vezes A. Aí também lembrando que quando a gente tem uma letra sozinha, significa que tem o número 1 aqui na frente dela. Então, na verdade, B vezes A é o mesmo que 1B vezes 1A. Aqui a gente tem outra expressão que vai representar o perímetro desse retângulo. O perímetro, ele é diferente da área. A área que a gente viu lá no início é essa superfície aqui, que tem a medida B vezes A. O perímetro, ele vem ser a soma de todos os lados. A soma desse lado, com esse lado, com esse lado, com esse lado. Vai ser o comprimento aqui, a medida total de todos os lados. Então, o perímetro vai ser o quê? A mais A, já que temos dois lados medindo A, mais B, já que temos dois lados medindo B. E a gente já viu que a gente pode resolver dessa forma. A mais A, como eu falei, aqui na frente do A tem um 1. Então, é mesmo que 1 mais 1, que é 2, e a gente repete a letra. Então, simplificando, resumindo, A mais A é igual a 2A e B mais B é igual a 2B. Então, o perímetro desse retângulo, ele pode ser representado aqui, por 2A mais B, que é uma expressão algébrica. Vejam, ela apresenta número, letra e operação. Temos aqui um exemplo bem simples de expressão algébrica. Um outro jeito da gente trabalhar as expressões algébricas é interpretar algumas sentenças. Aqui a gente tem esse nome, as variáveis. O que são as variáveis? Geralmente são as letras que aparecem na expressão. Lá na expressão do perímetro do retângulo, a gente tinha o quê? 2A mais 2B. Quais são as variáveis? As variáveis são as letras A e B. Por quê? Porque para um retângulo diferente, vamos ter medidas diferentes das medidas de A e B. Aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode usar. A diferença entre o número x e o número 7. A diferença é o quê? É a operação de subtração. Então, se é a diferença entre o x e o 7, essa diferença a gente pode representá-la como x menos 7. Outro exemplo, a soma do número m com o triplo do número n. Se fosse a soma de m com o número n, seria apenas m mais n. Porém, aqui está dizendo que a soma de m com o triplo do número n. O que vai ser o triplo do número m? O triplo do número n, ele é 3 vezes o valor de n. Então, a soma do número m
com o triplo do número n vai ser m mais 3n's. Tá aqui, ó. O número m somado com o triplo do número n. Então, olha só o quanto de espaço que reduziu. Se a gente falar dessa forma, uma frase inteira se resumiu a uma expressão algébrica, m mais 3n. Então, isso tudo aí é o quê? É a nossa álgebra. Por quê? Porque o uso dessas letras, que representam números, facilita a interpretação de sentenças escritas na linguagem do nosso dia a dia para a linguagem matemática, como a gente viu. Então, por isso que a álgebra é tão útil para a gente aqui na matemática e em outras áreas também. Temos aqui mais um exemplo. O triplo de um número menos 2 unidades é igual a esse número acrescido de 10 unidades. Então, olha só, agora a gente tem uma frase aqui de 2 linhas e ela vai se resumir a apenas essa expressão aqui. O triplo de um número. Quando a gente tem um número que é desconhecido, a gente vai dar um nome de uma letra para ele, de uma variável. Esse número, a gente geralmente chama ele de x, mas você pode chamar ele de qualquer letra que você queira. Então, quem é o número? O número aqui a gente chama de x. Menos, já temos uma operação aqui. Menos 2 unidades. O que são 2 unidades? É simplesmente o valor 2. 2 unidades é o 2. Acrescido. Temos aqui antes, é igual a esse número acrescido de 10 unidades. E agora, esse número, quem é o número? É o x. Ó, aqui no início da frase eu falei que um número, eu falei de um número, e eu falei que o triplo dele menos 2 unidades é igual a esse número, a este mesmo número. Então, quem é esse número? Tá aqui ele, é o x. Acrescido de 10 unidades. Acrescido significa que eu somei. Então, a gente interpreta dessa forma. O triplo de um número menos 2 unidades, agora a gente vai para o triplo do número. Vou colocar aqui ao lado. Se o número é x, o triplo do número já vai ser o triplo de x. Ele é o quê? 3 vezes x ou 3x. Então, agora a gente pode montar a nossa expressão. O triplo de um número menos 2, está aqui o triplo de um número menos 2, ó. O triplo de x menos o 2. É igual a esse número. Que número? O x. Acrescido de 10 unidades. Acrescido de 10 unidades. Então, toda essa frase, ela se resumiu a essa expressão aqui. 3x menos 2 igual a x mais 10. O triplo de x menos 2 é igual a x mais 10. A soma de um número com seu triplo é igual a 48. Novamente, quem vai ser esse número? O número a gente pode chamar de x. O triplo dele, o triplo do número, vai ser 3 vezes ele, né? Nesse caso, 3x é igual, quando a gente tem aqui que é igual, só substituir aqui pelo sinal de igualdade. É igual a 48. Essa é bem mais simples. A soma de um número, qual é o número? X. É a soma, né? Com o seu triplo é 3x. É igual a 48.
Então tá aqui, ó. A gente traduz essa frase para essa expressão. A soma, tá aqui a soma de um número que é x com o seu triplo, que é 3x, é igual a 48. A gente tem aí essa expressão representando essa frase que a gente transformou numa expressão algébrica. Agora a gente vai para mais um exemplo. Somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35 anos. Aqui a ordem está um pouco alterada, mas a gente pode corrigir e resolver essa interpretação da forma matemática. Quem é a incógnita aqui? Nesse caso é a idade da Sônia. Então, quem vai ser o nosso x? O nosso x vai ser a idade da Sônia. Vou chamar a idade da Sônia de x. Só que aqui fala no dobro da idade dela. O dobro da idade vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o x, 2x. Só desses valores que a gente precisa. Na verdade, a gente nem precisa do x, a gente só usou ele para poder chegar no dobro. Então, o que que diz? Somando, então a gente já sabe que temos uma soma. Somando quem? 5 anos. Então, vamos somar 5 com quem? Com o dobro da idade de Sônia. Qual é o dobro da idade dela? 2x. Obtemos. Significa o mesmo que igual. Quando a gente soma 5 com o dobro da idade dela, a gente obtém 35 anos. Então, essa aqui vai ser a nossa expressão. 5 mais 2x igual a 35. Mais para frente a gente vai ver que isso é uma equação, mas por enquanto a gente está só analisando a interpretação aqui dessas expressões. A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Calcule essas idades sabendo que juntos têm 60 anos. Novamente, a gente tem aqui bastante informação. A gente tem 2 idades. A gente tem a idade do pai e a idade do filho. Vou colocar aqui, então, essas 2 informações. Idade do pai e a idade do filho. Vou escolher chamar a idade do filho de x. Vai ser a nossa variável. Por quê? Vai ficar mais fácil da gente resolver. Poderia chamar a idade do pai de x? Poderia também, mas aí ia dar um pouquinho mais de trabalho. A idade de um pai é igual a triplo da idade do seu filho. Bom, a idade do seu filho é x. Se a idade do pai é o triplo da idade do filho, a idade do pai vai ser 3 vezes a idade do filho, ó, 3x. E juntos eles têm 60 anos. Ou seja, se eu somar essas 2 idades, a gente vai obter 60 anos. Então, a gente pode representar dessa forma aqui, ó. 3x, que é o triplo da idade do filho, que é a idade do pai, mais x é igual a 60. Ó. A soma da idade deles dois, ou seja, os dois juntos têm 60 anos. Então, aqui vejam, ó, a soma da idade do pai com a idade do filho é igual a 60. Aí a gente fica com essa expressão aí. 3x mais x igual a 60. Então, tivemos aí vários exemplos de situações que a gente pode interpretar. E agora, para a gente exercitar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Escreva a expressão algébrica que traduz as seguintes sentenças do dia a dia. O dobro de um número, menos 20, é igual a 100.
No item B, a diferença entre 75 e o triplo de um número natural resulta em 30. Questão 2. Escreva a expressão algébrica que interpreta os exemplos a seguir. O dobro de um número menos 4 é igual a esse número aumentado de 1. B. O triplo de um número mais 2 é igual ao próprio número menos 4. Então, nós vamos deixar um tempinho aí para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos agora para fazer a correção das nossas duas questões. Vamos lá. Temos aí que escrever a expressão que traduz essas duas sentenças. No item A, o dobro de um número. A gente já sabe que o dobro de um número vai ser 2x menos 20 é igual a 100, ó. 2x menos 20 é igual a 100. Bem simples. E no item B, a diferença é o quê? É a subtração, a gente vai usar o sinal de menos. A diferença entre 75, ou seja, 75 menos o triplo de um número. Triplo de um número 3x, resulta. Resulta é o resultado, né? Significa que é igual a 30. Então temos essa expressão aí. Vou colocar aqui para vocês, ó. As respostas do item A vai ser 2x menos 20 igual a 100 e do item B 75 menos 3x igual a 30. E como eu falei para vocês, a letra não precisa necessariamente ser o x. É a letra que a gente usa mais na matemática, mas pode ser qualquer outra letra do alfabeto que você queira. Então a gente gosta de usar a letra do seu nome, né? Se você quiser colocar a letra do seu nome ou qualquer outra letra, não tem problema nenhum. O importante é estar correta. A posição aqui dos números e das operações, certinho? Vamos para a nossa segunda questão. Temos também dois itens. O dobro de um número, 2x, menos 4 é igual a esse número aumentado de 1. Então, temos aqui, ó, o dobro de um número, 2x menos 4 é igual a esse número. Que número? O x aumentado de 1. Aumentado de 1, ó, mais 1. No item B, o triplo de um número a gente já sabe que vai ser 3x mais 2. Mais 2 é igual ao próprio número. O próprio número é o x, menos 4. Pronto, temos aí a nossa segunda expressão. Aqui ela está melhor para vocês, ó. O item A, 2x menos 4 igual a x mais 1. E o item B, 3x mais 2 igual a x menos 4. Aí tem um comentário aqui, né? Sendo a letra escolhida para o número desconhecido o x, o dobro desse número é 2x e o triplo dele é 3x. E como eu falei, da mesma forma você pode usar outra letra. Se você usou a letra D, o dobro de D é 2D, o triplo de D é 3D. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima!